Olá a todos, sejam bem-vindos ao 2 Dias à Conversa especial Eleições 2022 no Sporting. Hoje estamos com o Pedro Lopes, candidato a vice-presidente do Conselho Diretivo com o Pelour da Comunicação. Bem-vindo, Pedro. Olá, muito obrigado pelo convite. Nada. Eduardo, olá. Olá, André, olá, Pedro. Muito obrigado ao Pedro pela participação e pela ter aceito este convite. E eu vou já dar aqui início à conversa perguntando ao Pedro o seguinte. O Pedro, talvez, entre os seus colegas, seja o que tem a missão mais complicada, que é o Pelour da Comunicação. Porque, além de tudo o que está por fazer, pelo menos na minha opinião, e sei que da do André também, há ainda algum trabalho que está bem feito e há algum trabalho que está muito mal feito, na nossa opinião. Como é que o Pedro avalia, no caso da vossa lista, vencer esta tarefa quase épica que vai ser dar a volta à comunicação do Sporting? Assim, e efetivamente, conforme estavas a dizer, Eduardo, existem coisas que estão a funcionar bem, nomeadamente formatos digitais. Temos o Backstage, temos o ADN, nomeadamente esses dois granjearam rapidamente simpatia entre todos os sportinguistas e têm um número de fiéis seguidores sempre que há jogos ou sempre que existem essas entrevistas. Agora, a ideia que passa, e creio que será quase unânime a nível de todo o universo sportinguista, é que tudo o resto está um bocadinho por fazer. Tudo o resto está um bocadinho por fazer. Com o agravante de termos alguns veículos de comunicação que retrocederam. Ou seja, temos esses dois bons exemplos que trabalham a nível digital, mas quando olhamos, por exemplo, para o jornal do Sporting, que é uma referência a nível de jornais clubísticos a nível mundial, e eu falando por mim, o jornal Sporting, para lá dos desportivos, alguns já não existem, como a Gazeta e aquela bola que tinha que era quase um A2 e que não dava para ler na praia, mas tanto o jornal Sporting como alguns desses desportivos serviram-me a mim e se calhar a muitos outros sportinguistas para começar a aprender a ler. E a aprender a ler, e não só, e para começar a mergulhar no universo Sporting. Neste momento o jornal está completamente morto, deixou de existir um jornal Sporting, e isto não é de todo colocar em causa a mais-valia de alguns profissionais e jornalistas que trabalham no jornal Sporting. Inclusivamente eu conheço alguns deles pessoalmente. Agora transformou-se aquilo numa espécie de panfleto. O facto de ser entregue toda a parte, no fundo, as decisões editoriais e toda a linha do jornal a alguém diretamente ligado aos órgãos sociais, é logo um enorme entrave a ter uma publicação que seja jornalismo, não é? Porque a partir de determinada altura aquilo passa a ser um veículo de propaganda. E isso é tudo aquilo que um jornal não pode ser. Portanto, uma das nossas premissas é, desde logo a nível do jornal, alterar isso. Nós temos que ter, o diretor do jornal tem que ser alguém que esteja ligado ao meio jornalístico e que olhe para o jornal como um projeto jornalístico, efetivamente. E é coisa que neste momento não acontece. Para não falar de... Eu sou sincero, eu não conheço os números atuais de assinaturas do jornal, não sei quantos sócios recebem o jornal por correio. Acredito que tenham caído a pique essas assinaturas. E depois há coisas que a mim me parecem demasiado simples e demasiado obrigatórias para não acontecerem. Imagina, nós entramos, como temos entrado agora, em diversos núcleos, e não existe um jornal Sporting em cima da mesa do núcleo. É quase esquisito, quer dizer, tu tens tudo o que é cofina em cima das mesas dos nossos núcleos e não tens o jornal Sporting. Isso é esquisito, no mínimo. Pedro, desde já deixa-me te dizer que, por exemplo, eu
fui atleta das atividades amadoras nas camadas jovens do Sporting, joguei basquete, e um dos prazeres que eu tinha quando era miúdo era comprar jornal de Sporting para ver lá o meu nome, aquele orgulho de miúdo, não é? E nunca pensei que 30 anos depois fosse ter um podcast em que tínhamos um segmento que era só dedicado aos editoriais do André Bernardo. Porque eu nunca na minha vida, e digo isto com toda a honestidade e sinceridade, pensei ver coisas como Presidente Kennedy e Martin Luther King na mesma frase que Sporting. E isso aconteceu com esses famosos editoriais e foi extremamente chocante, não é? Quer dizer, aquilo é no fundo o que estás a dizer, tornou-se um bocadinho de um folheto de propaganda política, e acho que tirou um bocadinho o prazer aos sportinguistas de adquirirem o jornal físico. No fundo, acho que é isso, e esse reflexo da Cofina nós também sentimos, porque muitas vezes nós aqui nos referimos como Cofina, o órgão oficial de comunicação do Sporting. Sim, ou oficioso pelo menos. Ou oficioso pelo menos, sim, mas quando nós começámos a ver contratações e medidas dentro do clube a serem anunciadas em órgãos de comunicação da Cofina antes de até aos sócios, de ser anunciadas aos sócios, é óbvio que algo está mal na comunicação do clube. E agora queria te perguntar em relação a outra parte da comunicação do clube que também me deixa um pouco preocupado, que é a própria Sporting TV. A grelha da Sporting TV hoje em dia não se pode dizer que seja uma grelha muito atrativa, está muito mal planeada, não é? E queria saber o que é que tu pensas em relação a esse tema e como é que se pode revitalizar a Sporting TV. Sim, a Sporting TV, eu há pouco estava a frisar que nós temos algumas plataformas de comunicação que acabaram por ter um retrocesso. O jornal é uma delas, a Sporting TV é outra. Eu lembro-me perfeitamente do lançamento da Sporting TV, até coincidiu com o lançamento daquela gala do Sporting. Eu lembro-me na altura, grande parte de nós percebermos que havia ali muito pessoal a dar os primeiros passos até na área, seja na parte de trabalhar como pivô, seja como repórter, seja o que fosse, e até aí era interessante esse projeto, porque estava a abrir portas a quem estava no fundo a iniciar um percurso, e que via ali uma possibilidade de evolução. E efetivamente a Sporting TV, o Sporting acabou por dar um passo primeiro do que os seus concorrentes, apesar obviamente o Futebol Clube do Porto acaba por ter um canal próprio encapotado com um canal regional, mas o Sporting dava ali um primeiro passo muito interessante na aproximação do clube aos seus adeptos. Lá está, tal como no caso do jornal, eu acho que o que aconteceu ali no jornal foi uma decisão, parece-me, meramente política, e estou-se para canto uma publicação, ou seja, e utiliza-se apenas de acordo com determinados interesses. Na Sporting TV, além de ter acontecido também, no fundo, esse vetar de opiniões que sejam contraditórias, aconteceu não sei se houve um desinvestimento, mas pelo menos não houve um acompanhar das necessidades do próprio canal e do próprio clube. Ou seja, lá está, eu neste momento não tenho acesso aos valores que estão em cima da mesa, mas percebe-se claramente que existe uma dificuldade tanto a nível de pessoal para fazer cobertura dos diversos jogos que o Sporting tem, como a nível da aposta. Às vezes até o próprio grafismo que é utilizado, pronto. Eu não queria dizer nada, mas eu uma vez estava a ver um jogo na Sporting TV e tinha um grafismo vermelho. Pronto. É que é algo que não deve acontecer. Pronto, só para deixar aqui claro, porque eu tento seguir, então, especialmente agora durante a pandemia, a grande solução era algumas modalidades, que eu gosto de modalidades, era ver na Sporting TV, e um dia fui deleitado com o facto do marcador estar a vermelho.
num jogo das modalidades. Pronto. E essa dificuldade, no fundo, da Sporting TV acompanhar tudo aquilo que vai acontecendo, porque felizmente o Sporting é um clube riquíssimo, não é? Obviamente continua a ter a sua importância como forma de nós acompanharmos, nomeadamente, jogos das modalidades, mas depois tudo o resto passa um bocadinho ao lado e é estranho que não se entenda que existem caminhos possíveis de vir a complementar aquilo que a Sporting TV faz. Se nós virmos de norte a sul do país projetos a nível regional e até mesmo quase local, até de freguesias, muitas vezes tens competições da mais pequenina à maior a ser transmitida através de um canal do YouTube, através de outra plataforma online. E obviamente eu consigo entender que não é de um momento para o outro tu tens a capacidade para de repente injetar dinheiro num canal ou alterar o contrato que está feito para que esse canal possa andar durante um fim de semana a fazer cobertura de 50 eventos ligados ao Sporting. Mas não havendo essa capacidade e fazendo aqui um paralelismo, tal como faz sentido existir uma rede de scouting espalhada por todo o país e tu não podes, obviamente tens algo que centraliza depois essas análises, mas não tens obviamente uma pool na academia de onde saem semanalmente não sei quantos observadores para irem ver jogadores a todo o lado. Portanto tens que usar uma rede. Aqui tu também podes usar uma rede, seja de adeptos, seja de fazer parcerias com órgãos de comunicação mais locais, mas que te permitam aceder a essas plataformas de comunicação que hoje em dia são aquelas que, e eu falo a minha filha tem 12 anos, a minha filha não vê televisão praticamente. Minha filha, para ver televisão, pode ver Netflix, pronto. Basicamente ela para ver televisão vê Netflix. Tudo o resto ela vê no telefone. Ou seja, tem que haver um balanço muito grande entre... Sei perfeitamente do que estás a falar. E nós próprios, eu hoje em dia chego à conclusão que aquilo que eu vejo mais a nível de televisão, estamos a falar de ver os telejornais, pronto, ou de manhã também acompanhar as notícias logo de manhã, porque de resto, quer se queira, não, a partir do momento em que nos dão a nós, enquanto consumidores, a possibilidade de sermos nós a escolher o que ver e quando ver, acabou, pronto, os formatos têm que alterar completamente. E nesse aspecto, uma das grandes soluções tem que passar precisamente pela utilização dessas plataformas para poder chegar a mais pessoas e para poder divulgar mais aquilo que o Sporting é em toda a sua vertente, porque é assim, nós estamos a falar e nesta altura, se nós formos ver o que está a acontecer, eu diria que estão a jogar à vontade para aí 5 ou 6 ou 7 equipas do Sporting neste momento a jogar ou a correr, porque está a haver provas de atletismo, acho que está a haver também neste momento polo aquático, ou seja, é impossível acompanhar tudo, mas há formas de tentar chegar, se calhar a modalidades que nunca têm espaço na Sporting TV e que dificilmente o terão, mas existem veículos alternativos para fazer esse complemento e poder porque quer se queira, quer não, tal como tu estavas a dizer há pouco, tu gostavas de ver o teu nome, e eu também, quando joguei futebol ainda durante 11, 12 anos, e desde a altura em que eu ia ver aos jornais regionais, a quando eram provas mais internacionais ou daqueles torneios de verão em que já vinham equipas mais conceituadas, etc. Obviamente todos os miúdos ou graúdos, qualquer atleta gosta de ver o seu trabalho reconhecido, portanto tudo o que nós possamos dar ou utilizar de ferramentas para enaltecer esse trabalho devem ser usadas, até porque isso é um ponto que para mim é fundamental e que às vezes me parece que quem gera comunicação não consegue entender. Quem faz, por muito boa comunicação que tu faças, essa comunicação só funciona se no fundo a estrela da comunicação forem os atletas. São os atletas que fazem a ligação entre os adeptos e o clube, isso é incontornável. E enquanto não se entender isso, é complicado.
Certo. Então, nós por acaso aqui nas conversas com os teus colegas de lista foram até surgindo algumas ideias relativamente a isto. Uma das coisas que eu, por exemplo, lancei é que acho que nenhum sócio, por exemplo, se importar de pagar uma adição de €1, ser facultativo, obviamente, mas tipo, imagina, pagar €1 ou €2 a mais, juntamente com a sua cota, para ter acesso a uma plataforma em que pudesse visionar conteúdo antigo dos jogos do Sporting, das diversas modalidades. Sim. Eu acho que era tranquilo e consigo ver um grupo de amigos sportinguistas, olha, vamos juntar-nos para ver o 7-1, ou vamos juntar-nos para ver a vitória sobre o City do calcanhar do Xandão, ou do Newcastle, não é? E no futuro até evoluir isso para essa questão que estavas a falar do streaming. Não é? Porque depois também não são só os miúdos que gostam de ler o nome no jornal, como eu estava a dizer, é as famílias, ou seja, e tu podes criar esses desportos que também estavas a falar que têm menos visibilidade, uma cultura de se começar a olhar para esses desportos. Sim, sem dúvida. E isso era importantíssimo. Isso que tu estás a dizer, essa possibilidade de mergulhar em episódios da história do Sporting, nós até podemos ir mais além. Nós já vemos o que é feito hoje a nível mundial nos grandes museus, em que te permitem visitas imersivas sem saíres de casa, não é? Exatamente. E se há museu que tem histórias para contar, é o museu do Sporting. Agora imagina o que é tu poderes trabalhar tudo isso a nível digital e permitindo-te mergulhar nesses episódios que fazem a história do Sporting. Isso lá está, é ótimo para quem pôde experienciá-los ao vivo, não é? Mas até como forma de, se podemos chamar de sportingização dos mais pequenos, é um canal que deve obviamente ser aproveitado, até porque hoje em dia sabe-se que a dificuldade que é de dizer aos miúdos que lhe estamos a contar a história. Os miúdos acham muito engraçada a história, mas é se tu conseguires colocar isso no TikTok, que dura 15 segundos. Agora se não der para fazer swipe entre cada episódio da história começa a ser um bocadinho complicado. Exatamente. Mas lá está, isto é o que acontece, não querendo alargar muito o espectro daquilo que nós estamos a falar, mas é o que acontece a nível da escola. Porque é que existe uma dificuldade enorme em motivar os miúdos a estarem nas aulas? Porque obviamente miúdos que são bombardeados com informação ao longo do dia, informação que dura entre 15 a 50 segundos, porque são as regras das redes sociais. O TikTok é 15, o Instagram não pode ir além dos 50, se ninguém toma atenção, ninguém vê, ninguém lê. E de repente diz assim, então agora paras aqui 50 minutos a olhar para uma pessoa em frente a um quadro a debitar-te matéria. Claro que é impossível. Claro que é impossível. Mas é extraordinariamente importante nós termos pessoas no Sporting que tenham essa noção e que saibam adaptar-se a estas novas realidades, porque há que continuar a renovar os segmentos mais novos de sócios no clube, não é? Sim, claramente. Isso não há volta a dar. Por isso é que também grande parte do nosso programa assenta precisamente na importância das crianças, porque a verdade é que assim, nós temos que obviamente o presente é fundamental, mas o futuro prepara-se com essas crianças que são os futuros adeptos e os futuros sócios do Sporting, não é? E quanto mais cedo tu conseguires prendê-los àquilo que é o clube, no fundo, e se puderes ir passando um bocadinho também dessa história do clube, lá está, a história pode ser contada de várias formas, não é? Tu não tens que dizer à criança, olha, tens aqui um livro de 300 páginas para conheceres a história do Sporting. E atenção que eu sou totalmente a favor dos livros, eu gosto de ler, faz-me uma enorme confusão. Mas, Pedro, mas se tiveres uma série de episódios de uma série de animação da história do Sporting contada pelos Jubas, exatamente, pronto. Se calhar. Lá está, isso é o tipo de conteúdo que também não existe na Sporting, não existe um conteúdo para crianças na Sporting TV, não é? Exatamente. Nós temos uma mascote que tem o peso que tem, e que acaba por ser, eu acho que podemos usar mesmo a palavra desperdiçada, semanalmente, seja a nível de conteúdos como esse que tu estavas a referir, seja até no contacto direto, porque o contacto direto também é comunicação, seja até no contacto direto com os adeptos e com os sócios. Quer dizer, nós acharmos que o Jubas funciona
porque aparece a fazer adeus na bancada central em Alvalade ou a espreitar no topo do pavilhão João Rocha, é surreal, porque Sim. o Jubas devia acompanhar a equipa para todo o lado, o Jubas devia ir aos núcleos do Sporting, devia ser uma presença constante. O Jubas, se calhar o Jubas, em vez de estar não sei onde ao sábado e ao domingo de manhã, devia estar no Poléu, por exemplo, onde jogam 10, 15, 20 equipas do Sporting, masculinas e femininas, e é aí que estão os miúdos, portanto... Olha, posso dizer, o André, por exemplo, tem uma ideia muito gira, que era haver um jogo para telemóvel do Jubas. Pronto. Sim. Não, tanto o Jubas lá está, atinge uma determinada franja, mas tu hoje em dia tens jogos altamente... não gosto muito da palavra, mas a verdade é essa, tem jogos altamente aditivos que se baseiam na tua capacidade de ir acumulando pontos e skills com determinados bonecos, não é? E esses jogos podem ser feitos até com base, lá está, voltamos, com base na história do Sporting. Tu, tal como colecionas aquelas cartas que eu nem me lembro agora o nome do jogo, mas é aquele jogo que cada jogador tem um valor, e depois até podes comprar uma carta para pôr na parede com a tua cara. Pronto, eu não me recordo o nome, mas lá está, nós temos atletas de sobra para podermos criar esse tipo de conteúdo. E mesmo a nível de um simples jogo de futebol, nós temos jogadores suficientes para formar essa possibilidade de tu treinares equipas ou de jogares diretamente com equipas, com jogadores do Sporting desde quase dos seus primórdios. Lá está, há muito por fazer. Agora resta ter é uma questão primeiro de ter vontade e depois de encontrar as ferramentas para poder fazê-lo, não é? Claro, mas pelas tuas palavras depreendo que um dos caminhos terá que ser um bocadinho a aposta na criação de conteúdo. Tem que ser. Hoje em dia não há comunicação sem criar os conteúdos. Então, a nível de plataformas digitais, é assim, ou tu crias um conteúdo que seja diferenciador, ou és engolido por tudo o resto, porque, ou seja, comunicação é igual, toda a gente faz, toda a gente mete um anúncio a dizer que te oferece 50% de desconto nas compras que tu vais fazer, não é? Agora, se calhar, se tu apresentares esses 50% de desconto nas compras de forma diferenciadora e criares um conteúdo que até podes estar a vender esses 50% de forma subliminar, se calhar até acabas por ter uma vantagem maior. E, por exemplo, eu lembro-me, há coisas simples, e isto lá está. Eu acho que estas conversas, quando nós estamos a conversar, as coisas acabam por entroncar todas um bocadinho umas nas outras. Estava aqui a lembrar-me, por exemplo, a Roma durante a pandemia, e foi dos vídeos que eu mais gostei de ver durante a pandemia. Eles agarraram numa daquelas motinhas da fruta, como nós costumamos chamar, toda decorada, com a imagem da Roma, e foram à casa dos sócios mais antigos entregar-lhe um kit, já que a pandemia os tinha afastado da possibilidade de ir ao estádio, e até por uma forma de segurança para essas pessoas que eram de um grupo de risco superior. A Roma fez questão de ir bater porta a porta e entregar uma camisola. E isso foi extraordinário. Isso é um conteúdo. Atenção, não foram só camisolas, eu também vi isso, e eu gosto de seguir a Roma porque eu gosto muito da cidade e acho que aquele clube é diferente em Itália. E, por exemplo, vi uns vídeos em que eles levavam também mercearias, esses sócios mais velhos. Sim. E houve outro que vi que era o próprio Francesco Totti, que lhes aparecia a bater à porta, vi sócios com se calhar 80 anos a chorarem quando viram o Francisco Totti bater-lhes à porta. Aquilo é uma coisa extraordinária. E é um bocadinho isso que nós muitas vezes estamos, e agora lá, é por isso que eu estava a dizer que isto depois acaba por se cruzar todo. No fundo, isto é um programa, mas as ideias não estão partidas em departamentos, porque nós, quando falamos, por exemplo, na questão da antiguidade do voto e no que é que esse voto vale, ou seja, sou mais antigo, tenho mais votos, eu sou muito sincero, será que vale mais eu, por ser um sócio mais antigo,
ter mais 10 votos do que outro sócio, ou valeria mais essa antiguidade valer-me, por exemplo, ir um jogador como um Oceano, por exemplo, ou até um jogador mais, ir bater à porta, fazer-me uma surpresa, ou porque eu sou mais antigo, ter a possibilidade de levar um dos meus netos a conviver com a equipa de futebol na academia diretamente. Eu acho que isso vale muito mais, lá está, é a nossa perspectiva. Existem muitas formas de compensar a antiguidade e essa ligação ao clube, até porque isso aí eu acho que... Olha, Pedro, a minha opinião é que essa questão dos votos por antiguidade até começa a ser uma questão de clivagem dentro do clube, atenção. Sim. Portanto, sim, eu concordo perfeitamente contigo que haveria outras formas de recompensar as pessoas que são leais ao Sporting e demonstrar carinho com elas, porque o facto de terem mais votos se calhar não demonstra carinho, não é? E se calhar, olha, hoje vai haver um grande jantar com o Hilário e vem cá os sportinguistas que fazem 20 anos de sócio. Por que não? Para mim faria muito mais sentido, sim. Sim, eu acho que existem formas muito mais, até porque a antiguidade nem sempre significa militância, porque nós às vezes, é assim, eu posso ser sócio do Sporting desde pequenino e não ter ido ver uma única vez o Sporting a um pavilhão ou a um estádio, paga a minha cota. Portanto, eu percebo que essa questão da militância também é relativa, porque nós, por exemplo, não conseguimos medir o apoio que é dado quando o Sporting joga fora. Nem existe uma forma de medir isso nem de contabilizar. Eu conheço pessoas que efetivamente o Sporting, por exemplo, cada vez que vai jogar à zona norte do país, elas estão presentes sempre a apoiar o Sporting, e isso infelizmente não se consegue medir. Mas a única forma que nós temos, pelo menos para já, de medir é tudo o que sejam entradas em pavilhão e em... Aliás, nós temos temos a Gamebox. Há quem compra a Gamebox e depois a Gamebox serve para ir ver um clássico e um derby durante uma época inteira. O resto do tempo o lugar está vazio. Certo, mas olha, basta comprar a Gamebox para te perceberes que isso é uma realidade. Claro que sim. Porque tu tens lugares... nós tínhamos uma piada no nosso setor que dizíamos, isto deve ser o lugar do morto, porque nunca vimos aquela pessoa ou aquele lugar não era vendido, mas a gente, repara, aquilo chegou a uma obsessão tal que fomos ver se dava para comprar o lugar e estava comprado, percebes? E para ti sim, isso é uma realidade. Há pessoas que compram, mas atenção, é a maneira deles se calhar quererem contribuir e claro. Tudo bem, claro que sim. Pronto, mas tudo isto e voltando ao início, estávamos a falar aqui de caminhos alternativos. Existem muitos caminhos de nós conseguirmos chegar nós passamos dos Jubas para a moto aqui de porta em porta, mas já está, existem muitas formas de cativar. Eu lembro-me quando era novo, e isso é um dos projetos que nós temos. Eu lembro-me quando era novo e quando não estava, nomeadamente nas férias do verão, porque ou estava no Alentejo ou estava no Algarve, e lembro-me da felicidade que era ver quando aparecia aquele caminhão que era a loja verde, era uma loja verde no fundo, era o caminhão do Sporting. E aquilo percorreu o país de les a les, e a verdade é que aquilo tinha um impacto enorme. Já nem vou falar a nível que é fundamental também, mas a nível de marca e de impacto a nível de merchandising, etc. Que isso, lá está, isso é outro ponto que a mim me faz enorme confusão. É o Sporting, sei lá, vai jogar a Braga, e não há a presença de um atleta que possa não ter sido convocado no núcleo, não há a presença dos Jubas, não há um suporte merchandising a acompanhar constantemente a equipa e a trabalhar a divulgação da marca e a venda da mesma. Tudo isso me faz confusão. Ou seja, nós estamos muito contentes, como passaram 4 dias, salvo erro, sobre o debate que existe na Sporting TV, e existe uma direção que está muito contente porque criou o backstage e o ADN do Leão. Porreiro, pronto. Se é esse o conceito
E temos uma loja verde que continua em soft opening há 5 meses. Se é esse o conceito de promoção de marca, é no mínimo estranho, é no mínimo esquisito. Mas diz-me uma coisa, e tu defendes que a marca deve estar na SAD? Assim, a marca é do clube, a marca Sporting é mas sempre... quem está a explorar a imagem, no fundo. Claro, por isso é que tu depois chegas a uma loja verde e aquilo parece a loja da equipa principal de futebol, ou seja, nem a equipa feminina, e depois há estes, lá está. Às vezes é melhor parecer do que ser, não é? E é muito giro fazer um vídeo para as redes sociais com a Ana Borges a colocar uma camisola ao lado do Coates por cima da zona onde fazem a estampagem de camisolas. Mas está lá uma camisola da Ana Borges pendurada e depois tu olhas à volta no resto da loja e a equipa de futebol feminina é como se não existisse. É como se não existisse. Mas, olha, eu já mencionei isto em algumas destas conversas que tenho tido com os teus colegas. A mim custa-me um bocadinho que uma miúda de 18 anos, por exemplo, como eu tenho, que quando eu lhe pergunto sobre as referências do Sporting dela é tudo rapazes, ela não tem uma heroína da equipa de futebol feminino e eu acho que isso não faz sentido nenhum hoje em dia. Pois não tem, porque não existe vontade em fazer essa promoção, e não só, a loja verde para mim é o ponto quase mais básico, torna-se quase surreal tu entrares numa loja verde que é a loja do clube, e tu não teres como decoração das paredes uma imagem gigante, por exemplo, de uma Patrícia Mamona, do Jorge Fonseca, de uma Ana Borges, de um Ziki. Exatamente, ou seja, aquela loja não devia ser, mas é a loja da equipa principal de futebol, obviamente depois com aquela linha mais casual que pode ser usada no dia-a-dia, mas tudo o resto está colocado à parte. Obviamente que podemos, e de certeza, digo eu, deverá ter a ver com questões de sponsors, não é? Porque de repente tens um contrato com a nós e eu não sei o que é que existe nesse contrato, por exemplo, que impeça de estares a promover no mesmo espaço, embora sejam segmentos de mercado diferentes, mas não sei até que ponto é que impede de tu teres camisolas expostas com outros patrocínios ou não, pronto. Mas lá está, então em última instância, se calhar, se houver esse, primeiro isso é uma questão contratual que tinha que se perceber como é que pode ser alterada. Não havendo volta a dar, então se calhar tu tens que pensar em ter uma loja verde dedicada mais ao futebol e uma loja verde dedicada mais às modalidades, não é? Claro. E no online nada disso é impeditivo. Sim, obviamente. Nós temos a melhor equipa de futsal do mundo, e é como se não tivéssemos. Certo, e repara uma coisa, estamos a falar, por exemplo, deste ano, que tivemos uns Jogos Olímpicos em que se calhar com uma boa promoção tinhas vendido montes de camisolas da Patrícia Mamona, e tiveste o Europeu de Futsal em que tinhas 8 ou 9 atletas e que tinhas também com uma boa promoção vendido mais uma lata de camisolas. Exatamente. Mas e então quando vamos para o campo das equipas femininas, eu costumo normalmente dar o exemplo da equipa de rugby feminino. A equipa de rugby feminino, durante os últimos anos, foi das equipas que mais troféus conquistou para o Sporting, não só a nível nacional como internacional. Agora, e tu de repente começas a perguntar aos adeptos quem é que são as jogadoras da equipa de rugby. Com sorte, alguns conhecerão a Isabela Osório, que é a capitã da equipa e está lá já há anos e anos, mas mesmo assim, muito provavelmente não te vão saber dizer o nome de uma única jogadora. Eu vou-te surpreender porque, eu sou sincero, não sei o nome de jogadora, e o mais incrível é que eu gosto de rugby. E sigo, por exemplo, alguns torneios de rugby internacionais, sigo e gosto de ver, acho que é um desporto espetacular. Acho que o futebol tinha imenso a aprender com o rugby, por exemplo, não é? E quer dizer, nunca apanhei o rugby na Sporting TV, por exemplo, que eu me lembro nunca. Sim, transmitem normalmente se houver uma final de um jogo que decide ao campeonato, ou quando é a Liga Taça Ibérica, sim, isso, agora tirando isso, sim, não tens, sim. Isso não, para mim não faz sentido, porque não estamos a promover um desporto que temos no clube.
E não só, até podemos ir mais longe, foi o desporto de onde surgiram as camisolas que nós usamos atualmente. Exatamente. Pronto. Aliás, olha, estamos a tocar nas camisolas. Eu lembro-me, eu não tenho bem. Imagina, isto é a pandemia, já estamos há 2 anos na pandemia, isto deve ter sido há 4, 5 anos, acho que foi por aí que havia uma data redonda em relação ao lançamento da primeira camisola listada do Sporting. E eu preparei uma proposta, eu, juntamente com as pessoas com quem trabalho no meu dia-a-dia, nós preparámos uma proposta para o Sporting que incluía um flash mob gigante, um AK, recuperando precisamente, fizemos a proposta ao Sporting e à Super Bowl, fizemos ambos. E tivemos uma resposta igual ao som do silêncio, ou seja, porque depois temos outro problema, que é muitas vezes as ideias que vêm de fora são olhadas como se não for eu fazer esta proposta é melhor não fazer porque brilham os outros e não brilho eu. Pronto, infelizmente ainda se pensa muito assim, por isso é que mas isso é uma maneira muito retógrada de pensar, não é? Porque a verdade é que eu sou um bom líder se souber ouvir as boas ideias dos outros. Pois, mas o problema é quando se acha que se não for se a ideia não for passada por ti, é uma chatice, porque há quem vai brilhar mais do que tu. E não, é assim, nós estamos aqui a conversar num projeto que vocês têm, e que é um projeto que, tal como existem outros projetos a nível de podcast, ou seja, podcast, seja vídeo, seja o que seja, existem muitos projetos feitos por sportinguistas anónimos, se assim podemos chamar, que tinham perfeitamente lugar numa grelha, e agora já vou fazer aqui o salto para o outro lado, mas tinham perfeitamente lugar numa grelha de uma rádio Sporting, que é outra coisa que eu não entendo como é que, se há meio de comunicação que te permite chegar a todo o lado, ainda por muito que se tenha a apontar e vai morrer a rádio, tal como se disse que ia morrer o papel e o vinil, ia morrer tudo. Mas a verdade cada vez vemos que estão a regressar mais, curiosamente. Exatamente. E a rádio consegue levar o Sporting a todas as comunidades de uma forma mais fácil do que a televisão, quer se queira, quer não. E é muito mais fácil tu também dares voz a adeptos através da rádio do que se calhar através da televisão. Portanto, tu tens um programa de antena aberta, eu acho que é riquíssimo, enriquece o clube, permite às pessoas que estão longe ou perto, permite às pessoas expressarem-se, e nessa grelha de uma rádio Sporting, projetos como o vosso ou como vários outros, podem e devem existir. Lá está, o Sporting não é feito, e nem pode ser feito, nunca será só com base nas pessoas que trabalham no dia a dia, porque fazem parte de uma estrutura, não é? Sem tudo o resto que está à volta, nós quer queiramos, quer não, grande parte da promoção que é feita à marca Sporting e a tudo o que o Sporting faz é feita pelos adeptos. Isso é incontornável. E acharmos que podemos desprezar isso ou que eles fazem ali uma coisa engraçada, está bem, deixa estar. Não, tudo isso enriquece o Sporting enquanto marca e enquanto comunicação. Quanto mais plural e quanto mais variada for a comunicação, melhor, tu consegues atingir muito mais públicos. Claro. E olha, isso até me leva aqui a uma. Podia dizer aqui, quanto mais não fosse a existência dessa rádio começar na internet, porque não ia custar nada ao Sporting, mas o que eu te queria perguntar era o seguinte: e como é que tu vês para o futuro, no caso de vocês ganharem as eleições, a comunicação com os sócios, que é um dos grandes problemas que eu aponto à atual direção? Pronto, bem, em princípio, desde logo íamos tentar não dar os parabéns a alguém via e-mail e apontando como efeméride para o dia em que essa pessoa faz anos o acidente do Sherbakov. Isso é daquela... Eu vi isso, ou então dar os parabéns a uma sócia recém-nascida e dizer que já pode comprar gasolina. Pronto, porque lá está, aquilo é tudo feito
é uma base de dados e toca a tirar o e-mail para toda a gente. Pronto. Olha, a comunicação com os sócios, a ideia que me dá, e é aquilo que eu sinto enquanto adepto neste momento, é que a maioria das vezes que o Sporting fala comigo é para me tratar como cliente. Ou seja, o Sporting não usa só a nós na camisola, trabalha como a nós a forma como fala com o cliente. É tudo assente na ideia do Sporting no minuto, ou seja, obviamente que a angariação é fundamental, a angariação de novos sócios, mas a angariação de novos sócios requer um trabalho, não é só mandar e-mails às pessoas e dizer para carregarem e para clicarem. E neste momento o adepto do Sporting é bombardeado com o quê? Olha, agora saiu uma suéte, olha, agora saiu uma t-shirt, olha, agora saiu uma camisola, olha... E não vai além disso, não existe uma ligação, não existe um convite para qualquer coisa, há um formato que está criado há uma data de anos, que é: recebes um e-mail no teu aniversário, tens possibilidade de um desconto, vais ao museu, mas depois para lá dessas datas, depois recebes a newsletter, pronto, ou uma menção SMS para comprares o bilhete. E acabou. E a comunicação com o adepto acabou. E se há exemplo depois fulcral e flagrante de como essa ligação não é pensada e essa comunicação não é pensada, é aquilo que tu assistes se resolveres chegar ao estádio de Alvalade 1 hora antes do jogo começar. É um tormento. Eu lembro-me quando era miúdo e quando comecei a conseguir ir ao futebol sozinho. Eu queria chegar ao estádio quase 2 horas antes, porque desde os cânticos às coreografias, às vezes até jogos básicos, nós ainda brincamos às vezes com isso. Havia aquelas, quem é que vai marcar o primeiro golo e ganha. Ainda me lembro que havia um restaurante que oferecia almoços, e havia sempre essas macacadas. Mas existe muita forma, só que lá está, o Sporting enquanto promotor de um espetáculo, que tu vais ao futebol, aquilo no fundo tem que ser olhado como um espetáculo. Temos exemplos que nos entram pelos olhos dentro diariamente, se nós quisermos. Basta ver o que se faz na NBA, basta ver o que se faz na NHL, na NFL. Mas olha, eu nem vou mais longe, basta ver, por exemplo, o que se faz no Brentford, que eles cantam o Hey Jude, e sim, aquilo é um momento de comunhão entre os sócios, que aquilo é uma coisa extraordinária, lindíssimo. Mas toda essa promoção desse espetáculo e da vontade de tu passares um dia em Alvalade ou à volta de Alvalade passa primeiro por uma lógica na criação de uma agenda de jogos entre o estádio e o pavilhão. Pronto. E depois passa por um projeto que não existe de todo, que é toda aquela zona envolvente ao estádio e que liga ao estádio ao pavilhão. Aquela zona tem que respirar Sporting. Eu já nem vou dizer durante a semana toda, mas em dias de jogo aquilo tem que respirar Sporting por todo o lado. Aquilo não é para pôres ali uma tabela de basquete que aquilo de repente passou a ganhar vida. Passou a ser uma cidade. Passou a ser uma cidade. A questão é que tu chegas ao estádio e para comer tens que sair para fora da cidade, tens que ir para baixo de um viaduto comer qualquer coisa. E isso é o Sporting, toda essa zona envolvente, tudo o que são as relotes, tudo o que seja animação, isso tem que estar ali tudo próximo do estádio, tem que trazer as pessoas para o pé do estádio. E a comunicação nesse aspecto é fundamental. Isso é uma forma de comunicar com os sócios. Foi a pergunta que tu me fizeste. Isso é uma das formas de comunicar, é oferecer aos sócios um dia efetivamente Sporting, com acontecimentos. Tu chegas ali e sabes que tens as food trucks à volta, mais perto do estádio. Podem não ser food trucks, mas tem que ser quiosques. E o próprio Sporting tem que tirar dividendos disto. Quer dizer, é inacreditável, e aqui ainda uma vertente meramente comercial, é inacreditável a quantidade de dinheiro que se perde porque não existe uma oferta de restauração e de animação próximo do estádio. E ainda tivemos uma série de medidas que arruinaram mais essas possibilidades, como por exemplo a alienação do Alvaláxia. Exatamente. Sim, neste momento a nível de património é assustador, não é? Tu nem o parque de estacionamento tens, portanto... Que é outro negócio, enfim.
Exatamente. Mas sim, todo aquele, o Alvaláxia, na sua gênese, e atenção, eu não sou de todo fã deste novo estádio, acho que aquilo tem erros de construção assustadores, mas a ideia de um shopping dentro do próprio estádio faria todo o sentido, se trabalhado para o clube poder tirar dividendos dele, não é? A questão é que parece-me que aquilo foi sempre pensado para implementar ali umas lojas. Não, eu acho, digo-te uma coisa, eu acho assustador haver lá uma loja, que é uma loja que vende tudo e que vende merchandising dos nossos maiores rivais dentro do estádio do Sporting. Só que o problema é que a partir do momento em que tu não és visto nem achado na forma como aquilo é gerido, aliás, quando chegas ao ponto de ter tu sair de lá porque a renda que pagas é demasiado cara para estares em tua própria casa. Exatamente. Acho que... Aliás, eu acho incrível como é que se negociou, como é que se fez aquele negócio, aquela negociação, e não se acalculou os interesses do Sporting continuar lá. Pois, achas tu incrível, e acho eu, e acho que qualquer sportinguista que sim, não, mas Pedro, no fundo o que eu te estou a dizer é nós ao longo dos anos assistimos a uma série de más gestões por parte de equipas do Sporting. Chegámos ao ponto em que expulsámos alguns presidentes, mas nomeadamente estas equipas que alienaram património e que defraudaram o Sporting completamente, nunca tiveram nenhum tipo de sanção, e isso é que eu acho extraordinário, para te ser sincero. Não, e não só, tu continuas, se for preciso, a ir pedir opinião sobre gestão a um Soares Franco, que foi quem mais alienou o património, não é? Foi a base da gestão de Soares Franco foi essa. Exato, foi alienado. Ele gaba-se muito que foi o primeiro presidente a ter um exercício positivo, mas ele devia ter vergonha da maneira como o fez. Claro, óbvio. Que foi, vendeu tudo, inclusive vendeu uma empresa dele. Não é? Sim. E pronto, lá está. Se nós nessa altura tivéssemos uma comunicação independente, com toda aquela palhaçada que houve para obrigar a que aquilo fosse vendido, que se não me engano recorreu-se ao Conselho Leonino porque os sócios não autorizaram, houve ali uma tourada com aquilo também, e depois não houve consequências nenhumas. O Sporting ficou sem património, vendido um bocadinho ao desbarato, e consequências zero. E nós continuamos a ter dirigentes que vão facilitando estas negociatas, não é? Agora entramos na onda das antecipações de receita com taxas de juros altíssimas, não sei o quê, e isto continua a acontecer. E como ainda por cima não temos uma comunicação independente dentro do clube, não é? Isto é tudo muito abafado aos sócios. E os sócios às vezes parece que estão a viver numa realidade lateral, É a realidade que lhes querem vender, basicamente. E não encontra também um bocadinho daquilo que tu estavas a perguntar. É um bocado isso. A comunicação do Sporting, por isso é que eu estava a dizer, os sócios são olhados como meros clientes, mas meros clientes numa ótica em que nem lhes é dada a possibilidade de conhecer a fundo aquilo que se passa internamente. Ou seja, existe uma total falta de transparência na comunicação a nível da gestão do clube, a nível transversal. Tu vais imaginando o que se pode estar a passar. Obviamente que existem atos de gestão que não podem ser divulgados publicamente, mas isso não invalida que tu tentes ao máximo ser transparente com as pessoas, seja a nível das contas, seja a nível dos valores de contratação, porque senão e depois entras no campo do diz que disse, ou seja, tu potencias que exista um constante criar de rumores, um constante tirar de números, seja através dos próprios de alguns jornais que no fundo uns porque lhes interessa aumentar o ruído, outros porque estão um bocadinho ao serviço da direção, e tu no meio, enquanto adepto, acabas tu acabas quase por ser obrigado a tomar partido de um lado ou do outro,
E isso, enquanto quem está a dirigir um clube não conseguir entender isso, aquele claim de campanha, unir o Sporting, será de todo impossível. Porque tu só podes unir as pessoas quando conseguires explicar-lhe primeiro aquilo que estás a fazer, onde é que queres chegar com aquilo que estás a fazer e de que forma é que elas são importantes nesse processo. E isso é tudo o que não acontece na comunicação do Sporting neste momento. Exatamente. Porque tu tão depressa tens estás a querer correr com as claques da Alvalade, como tens um diretor de comunicação do Sporting a dizer que nunca na história do Sporting foi apresentado às claques um protocolo tão vantajoso como o que esta direção apresentou. Então em que é que ficamos? É complicado, lá está, isto é complicado, isto só gera o quê? Gera ruído e gera fações, que é... Mas olha que eu pessoalmente acho que isso foi estratégico, de ter esse discurso e depois a maneira como agiram. Eu pessoalmente acho que foi estratégico. Estás a querer colocar o ónus em cima no outro lado. Mas de qualquer forma, então... Não, o que eu estou a dizer é que foi pensado vir para a comunicação social dizer assim: este é o melhor protocolo de sempre. Sim. Mas que já havia a intenção de tomar as medidas contra as claques do Sporting que foram tomadas. Sim, eu pessoalmente é a sensação que tenho. Pois sim, no fundo era o que eu estava a dizer, era tentar chutar a culpa, se assim podemos dizer, para o outro lado. Ou seja, nós até apresentámos um protocolo fantástico, mas não quiseram, não aceitaram. Sim, eles não se conseguem negociar com estas pessoas. Não é? Mas ok, se existe esse protocolo tão vantajoso, então porque é que esse protocolo não é dado a conhecer? Eu, enquanto sócio, quero perceber o que é que se passa, não é? Exatamente. Não é meramente assentar aquilo que se passa, que é a comunicação que se faz, assentar no... eles atiram petardos, e atenção, que eu acho que isso efetivamente é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque no fim das contas é o clube que paga. Sem dúvida, Pedro, mas da mesma forma o clube também paga aquelas multas pelo diretor desportivo ter palavras impróprias, por o diretor desportivo não querer usar a máscara, e etc. E quando tu olhas para os bolos dos dois, não são assim tão distintos. Tão distintos. Sim, é verdade. Então porquê é que uns têm direito a comportar-se de uma maneira, então há sportinguistas de primeira e de segunda? E parece que sim. Infelizmente parece que sim. Não é? Eu pessoalmente, enquanto sócio, sinto-me um bocadinho ofendido de ver uma direção vir dizer não, tem que se parar com isto, de mandar petardos, não sei o quê, e depois no jogo seguinte tem 2 dirigentes expulsos. Exato. E eu sei que vai dar multas. Sim. Qual é o exemplo? Não é nenhum, obviamente. Não é nenhum. Não é? A mim é constrangedor. E em relação àquilo que estavas a dizer das meias palavras, tiveste um excelente exemplo no debate, na minha opinião, em que Frederico Varandas fala sobre a recompra das Mox e que em breve vai haver grandes novidades, mas é sempre em breve, nunca é concretizado. Sim, fica no ar. É um ardil horrível, não é? Porque cria uma expectativa nas pessoas. Ele já tem a solução para isto. Sim, mas quando será é que não se sabe. Não se sabe. Eu tenho uma teoria e que vai sair-se com uma coisa de agora não vai dar porque está a haver uma guerra na Europa. Pois, depois do Covid será a guerra, sim. Pronto. Mas é verdade, é essa falta, no fundo isso vai bater naquilo que estávamos a falar, é a falta de transparência com que tu comunicas. Não vais mais longe, quer dizer, quando o futebol serve de bandeira para tu comunicares e dizer que estás a fazer um excelente trabalho e que tiveste não sei quantas crianças pequeninas vestidas à Sporting a celebrar na rua e miúdos a chorar de alegria, etc. Tudo bem, eu também fui para a rua, eu também adorei festejar pela primeira vez um título com a minha filha, tudo isso é fantástico. Eu, por mim, espero que o Sporting seja campeão todos os anos. Agora,
Eu quero é que estejam criadas as condições para eu tentar ser campeão muitos mais anos. Claro, não, mas pior é que tu não podes usar o futebol como veículo de comunicação para a autopromoção ou para a valorização do trabalho que estás a desempenhar, e depois, quando um sócio te questiona sobre as contas, tu dizes ao sócio que sobre isso não se fala numa AG porque isso são assuntos de SAD. Mas o futebol não está na SAD também? E o clube não é dono da SAD? Era onde eu ia a seguir. É que, para todos os efeitos, o clube é dono da SAD e o clube é dos sócios, gostes ou não. Portanto, é este problema de fundo, este problema de comunicação de fundo, que acaba por emperrar tudo o resto, não é? E é muito complicado. Tu, no fundo, se tu próprio, com a forma como comunicas, crias uma clivagem entre os adeptos, é muito difícil depois de quereres que toda a outra comunicação, e muitas vezes aquilo que até possas fazer bem feito, tenha o retorno a nível global. Nunca vai ter, é impossível. Certo, sim. E diz-me uma coisa agora, quase para terminarmos. Tu, enquanto um homem da comunicação, esta pergunta é um bocadinho quase off-topic, mas eu acho que sim, vai ligar-se muito aqui com estas questões da comunicação. Uhum. Como é que tu vês que nas Assembleias Gerais os sócios cheguem lá, apresentem propostas à discussão e sejam continuamente negadas? O que é que tu achas que isto faz pela comunicação do Sporting? É um desrespeito. E mostra um desinteresse por. Mas isso é gritante, lá está. Porque se as pessoas são olhadas como um mero cliente, obviamente que as sugestões delas vão ter que ir para aquela gaveta onde se vão acumulando. É como aquelas pilhas dos currículos em que tu vais mandando para o lado, mas depois só chamas aquele pessoal que tu já conheces ou que são teus amigos, não é? E se calhar naquela pilha até tens uma data de pessoal com muito mais valias do que os outros, mas ficam ali na pilha. Isso às vezes, a nível de... Imagina, nós também... Há um ponto que nós temos todos que repensar, porque no fundo, no final das contas, a decisão de toda e qualquer alteração estatutária ou de procedimentos terá que ser sempre aprovada pelos sócios. Mas qual é o sentido que faz nós misturarmos uma AG que até poderia servir precisamente para os sócios poderem trazer novas ideias e discutir determinados pontos, com o conceito de, olha, tu estás a dizer à pessoa que existe uma... lá está, depois resulta no que resulta, porque tu dizes à pessoa assim, vai haver uma AG. Uma AG é uma assembleia onde os sócios têm a possibilidade de falar para outros sócios e de dar a sua opinião e também de poder apresentar ideias. Mas tu dizes à pessoa, então olha, vai haver uma AG, na sua base é isso, mas, não te chateies muito, tu entras na porta X, vais pelo corredor Y, ao fundo votas e em 5 minutos estás fora de lá. Que é no fundo aquilo que nós queremos, vai só votar, que é o que interessa, não deixes muita chatice, que é para ver se aquilo não demora muito tempo. E isso é um problema. As AGs deviam ser efetivamente para ouvir os sócios. E se tivermos que separar uma AG precisamente só para estar a debater, a discutir, a apresentar ideias, de uma AG que seja para votar o que quer que seja, eu daqui por uma semana, a menos de uma semana, no dia 5, eu quando for votar, também não estou à espera de chegar lá e sentar-me e estar a ouvir sócios a falar do que quer que seja. Eu vou lá com um propósito, vou votar, não é? Exatamente. Cumpri a minha missão, lá está, votei. E se calhar em muitos outros pontos, seja a nível financeiro, seja para o que for, não é no dia em que tu colocas a votação um determinado tema, não é nesse dia que tu vais estar a discutir o tema. Quer dizer, isso não tem lógica, ponto final, não tem qualquer lógica, ou seja, isso é um erro de base. Se tu, no dia em que estás a votar, estás a tentar discutir, para já isso quase a nível político seria quase proibido, não é? Porque tu sabes que X horas antes de haver uma votação a campanha tem que terminar.
Percebes? Como é que tu de repente tu estás a querer discutir um tema que está a ser votado naquele preciso momento e tens duas falanges aos berros uma com a outra a dizer que tem que ser... Mas, mais uma vez, eu acho que isso é propositado. Mas tem que se acabar com isso. Tem que se acabar com isso. Mais uma vez. A gênese da AG deixa de existir dessa forma, porque... Mas a gênese daquilo que é uma AG no Sporting já deixou de existir. Foi sendo morta aos poucos, no fundo. Não é? Exatamente. Sim, e cada vez mais. Aquilo, qualquer dia passas a ter 100 ou 150 pessoas à espera de ouvir qualquer coisa ou dizer qualquer coisa, e todas as outras passam ali como se fossem comprar o passo para o metro e sigam. Pronto. E é se não acabarmos com uma situação em que temos delegados escolhidos pela direção. Sim, já se fala tem, eu nem me lembro do termo correto, mas já se sugeriu ir ver aquelas comissões dos conselhos leoninos e não sei o quê, com delegados, que esses no fundo é que decidem, que é para não haver muita chatice, para não haver muita conversa. Exatamente. Pronto, portanto, eu sou sincero. Estamos a bater no mesmo ponto, falta de transparência. Certo, exatamente. A vontade de implementá-la. Exatamente. E acho que este é um excelente ponto para terminarmos aqui a nossa conversa, para também não te ocuparmos mais tempo. Quero-te agradecer a tua presença aqui e pelo excelente diálogo que tivemos sobre o Sporting, porque eu acho que a comunicação, sem dúvida, que é um dos pontos que tem que melhorar bastante em muitos aspectos, e desejo toda a sorte para dia 5 e que tudo vos corra bem e continuação de um excelente dia. Muito obrigado a vocês, continuem com o trabalho, não desistam. Muito obrigado. E estás sempre convidado a entrar também, sempre que quiseres. Exatamente, sempre que quiseres és bem-vindo. Está bem, obrigado.